Fala aí pessoal, beleza? Aula 2 aqui do nosso curso de Física para o concurso do Corpo de Bombeiros. E a gente vai continuar aqui falando sobre adição de vetores, tá certo? Muito importante a gente entender esse assunto. Por quê? Porque as outras grandezas vetoriais que a gente estudou, por exemplo, força. Força é um vetor, então ela vai seguir as regras da adição de vetores. Então, para tu entender o que é uma força resultante, o que é um sistema de forças, o que são forças concorrentes, tu precisa saber somar aqueles vetores força, beleza? Quando a gente fala de velocidade, por exemplo, velocidade também é um vetor. Então, quando eu quiser achar ali a velocidade relativa, por exemplo, eu vou precisar adicionar, vou precisar somar dois ou mais vetores. Então, por isso que a regra de adição de vetores é muito importante, tranquilo? Bom, vamos começar aqui nossa aula sobre a adição de vetores, olha só. E para eu te explicar aqui a adição de vetores, eu vou te explicar uma regra aqui, que não tem nos livros não. Eu chamo ela de regra, olha só, regra da Dona Mariazinha. É o que, professor? Regra da Dona Mariazinha. Beleza? Regra da Dona Mariazinha. Como é que é essa regra da Dona Mariazinha? Pronto, é a forma mais eficaz de você aprender aqui a adição de vetores. É a forma mais, assim, rápida e certa de você aprender a somar vetores. Como é que é isso? Vou te explicar. Se liga aqui. Digamos que eu tenho esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor A. Pode ser uma força, por exemplo. E digamos que eu tenho esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor B. E aí, professor? Beleza. A primeira coisa que eu tenho que te explicar é o seguinte, um vetor ele tem duas partes, certo? Que eu estou inventando aqui para te explicar. Ele tem uma bundinha. É o que, professor? É isso mesmo. Tem uma bundinha. E o que mais que ele tem, professor? Pelo amor de Deus. Ele tem uma cabecinha. Professor, dá certo? Não, isso dá certo. Vai ver, Todo vetor tem uma bundinha e tem uma cabecinha, certo? E o que vai acontecer? Para tu usar a regra da Dona Mariazinha aqui para adicionar vetores, tu sempre vai colocar a cabecinha de um vetor na bundinha do outro, tá certo? Só funciona desse jeito, mas sempre funciona. Então, cabecinha de um na bundinha do outro. Professor, mas aqui está distante, O que a gente faz aqui distante? Não, tu pode movimentar o vetor para onde tu quiser. Tu pode desenhar ele em outro lugar e tudo. Eu vou movimentar ele aqui. Olha só. Eu vou pegar esse vetor aqui, o A, continua sendo A, tá certo? E o vetor B, eu vou fazer como eu te disse, Vou colocar a cabecinha do A na bundinha do B. Eita, professor, tá aqui, O B e o A. E onde é que entra a Dona Mariazinha nessa história, professor? Pronto, é o seguinte, Digamos que Dona Mariazinha tá bem aqui, Tá aqui a Dona Mariazinha. E ela quer vir para cá, Quer vir para esse outro ponto aqui. Tá aqui a Dona Mariazinha, ela quer chegar ali. Qual o caminho que ela tem que fazer em linha reta para sair dessa posição que ele tá no início e chegar lá onde ela quer chegar no final? Muito fácil, né? Essa reta aqui. Coloca a setinha de vetor, pronto. Esse aqui é o vetor resultante. Então, A mais B, a soma aqui, A mais B, tem como vetor resultante essa representação geométrica aqui desse vetor R, que eu estou chamando aqui de vetor resultante. Poderia ser uma força resultante, por exemplo. Beleza? Então, assim, essa regra aqui, pessoal, serve para você somar qualquer quantidade de vetores, beleza? Qualquer quantidade de vetores. Vamos colocar outra aqui, Digamos agora que eu tenha esse vetor A, olha só, esse vetor B e esse vetor C. Chama esse de A, chama esse de B, chama esse de C. E aí, professor, como é que faz aqui? Bom, a primeira coisa é você botar a bundinha, a cabecinha de um na bundinha do outro, né? Então vamos fazer isso, Vou desenhar aqui embaixo, Tá aqui o A, bonitão. Tá aqui o B, certo? E tá aqui o C. E aí, professor? Pronto. Botei a cabecinha de um na bundinha do outro, aí eu vou para Dona Mariazinha. Bota a Dona Mariazinha bem aqui, Claro que isso aqui, depois que tu pegar, tu já faz de cabeça, né? Não precisa tu ficar desenhando a Dona Mariazinha. E tá aqui onde a Dona Mariazinha quer chegar. Qual é a reta, o menor caminho aqui, né? É uma reta que vai do ponto inicial até o ponto final. Pronto, professor, só isso, cara. Vetor A mais o vetor B mais o vetor C vai ter como resultado esse vetor R que está representado de verde aqui, tranquilo?
Bom, bora para outro exemplo para a gente ficar craque aqui. Se liga aqui, ó. Digamos agora que eu tenha esse vetor A aqui, ó, esse vetor B aqui, esse vetor C aqui. Beleza? Ó, professor, pelo que eu estou vendo, a cabecinha do primeiro já está na bundinha do segundo, a cabecinha do segundo já está na bundinha do terceiro. Precisa nem movimentar, precisa nem movimentar. Então aqui para eu achar o vetor resultante, ó, chama esse de A, chama esse de B, chama esse de C, eu vou só botar a Dona Mariazinha aqui, ó. Cuidado para não errar o sentido, viu? É de onde ela sai para onde ela quer chegar. Tá aqui, ó. Beleza. Então, o vetor resultante vai ser, ó, esse aqui. Esse aqui é o vetor resultante. Tranquilo? Então, A mais B mais C vai dar esse vetor resultante aí, pessoal. Um vetor, ele tem, para eu achar resultante de um vetor, eu preciso ter ali duas informações. Uma informação geométrica, que é o desenho, é o gráfico que eu estou fazendo. A informação geométrica, eu acho com essa regra da Dona Mariazinha aqui que eu coloquei para ti, tá certo? É o desenho que eu vou fazer para representar aquele vetor. Agora, eu posso, às vezes, precisar do módulo daquele vetor. Para eu saber o módulo daquele vetor, eu vou te explicar isso depois, tá certo? Para a gente aprender a calcular o módulo desse vetor, eu vou te explicar no momento certo. Por enquanto, eu estou te explicando a representação geométrica, que é muito, muito importante. Tranquilo? Vamos para um caso aqui, que eu acho que é o caso mais importante desses que a gente vai falar agora. Se liga aqui, ó. Digamos que eu tenha esse vetor aqui, esse vetor aqui, esse vetor aqui e esse outro aqui, ó. Beleza? Sempre daquele jeito, cabecinha de um na bundinha do outro. Certo. E aí, professor? E aí, que tu chama esse vetor de A, chama esse vetor de B, esse de C e esse de D. Agora vamos para a Dona Mariazinha, porque já está tudo organizado aqui. Bota a Dona Mariazinha para andar, professor. Cansa não, professor? Cansa não. Pronto, tá aqui ela. Aí eu te pergunto, Dona Mariazinha quer sair daqui e quer chegar aqui. Qual é o menor caminho que ela tem que fazer? Professor, nenhum. Ela vai ficar parada. Pronto. Então é porque o caminho é zero. Então toda vez que eu tiver esses vetores formando aqui um polígono fechado com a seta apontando do jeito que eu te expliquei, né? Cabecinha de um na bundinha do outro, eu vou ter que o vetor resultante vai ser zero. Beleza? Então aqui, ó, A mais B mais C mais D, isso aqui vai dar zero. Se fossem aqui 4 forças, a força resultante seria zero, seria nula. Tranquilo? Então aqui, ó, essa daqui é a regra do polígono fechado. Toda vez que eu tiver um polígono fechado, eu vou ter uma resultante zero. Beleza? Toda vez que eu tiver um polígono fechado aqui, eu vou ter uma força resultante, um vetor resultante nulo, um vetor resultante zero. Tranquilo? Então, assim, essa é a melhor forma da gente aprender aqui a adição de vetores. Professor, o nome é regra da Dona Mariazinha mesmo? Não, regra do polígono, na verdade, tá certo? Mas aí não interessa aqui pra gente, né? Essa daqui, vou colocar aqui em cima, ó, regra do polígono. Beleza? Aí essa regra do polígono eu te expliquei de uma forma aqui muito mais fácil para você entender de uma vez por todas como é que eu somo vetores sem precisar quebrar a cabeça, tá certo? Existem outras regras, professor? Existem. Eu vou te explicando aqui no momento correto, beleza? Mas o importante é que você tenha entendido essa daqui que é a nossa principal de hoje. Show? Bora continuar. Olha, aqui a adição de vetores eu vou te dar uma outra informação muito importante. Olha só, mas primeiro vamos ver aqui, ó. Adição de vetores. Considere os vetores de módulo A e B. O vetor soma, também chamado de resultante, será dado por, olha só, como eu estava te explicando aqui, ó. Pega esse vetor A e aqui o vetor B. Bundinha, cabecinha. Eu vou colocar a cabecinha de um na bundinha do outro. E aí, o vetor resultante, ó, ele vai ser Dona Mariazinha vindo daqui para o final.
esse aqui vai ser o nosso vetor resultante que ele está chamando de S aqui, ó. E o nome oficial, regra do polígono, beleza? Pessoal, vou te falar agora uma coisa muito importante que serve para questões mais capciosas, tá certo? Eu já vi uma questão assim na EDECAM e inclusive eu coloquei no nosso material para a gente resolver. Olha só, a adição de vetores, deixa eu colocar aqui, ó. Anota aí, viu? Tem que ter o caderno aí para anotar, porque senão é mesmo que nada. A adição de vetores, olha só, a adição de vetores segue a regra da comutatividade. Comutatividade. Professor, que regra da comutatividade é essa, professor? É assim, ó. Tanto faz tu somar A mais B com B mais A, vai dar o mesmo resultado, certo? Então, tanto faz eu somar o vetor, ó, olha só, A mais B, esse resultado vai ser igual como se eu somasse aqui o vetor B mais A. Essa soma é comutativa, não interessa a ordem aqui que eu vou fazer. Se é primeiro o A, depois o B, não interessa. Essa soma é comutativa. E assim, a adição de vetores, ela segue essa regra da comutatividade. Pessoal, isso aqui é um fator determinante para eu aqui concluir que duas grandezas são vetoriais. Tu lembra que eu te falei que para uma grandeza ser vetorial, ela precisa ter módulo, direção e sentido? Pronto, correto. Isso aí para as questões mais superficiais, para a maioria das questões, eu diria até que para 99% das questões isso é suficiente. Mas aí o nosso curso ele é do zero até o nível adequado ali, né? Então, para isso, eu tenho que te explicar o seguinte. Existe outra característica que vai determinar se aquelas grandezas são vetoriais, e é essa daqui. A adição dessas grandezas, desses vetores, tem que seguir a regra da comutatividade, beleza? Então é um algo a mais. Inclusive, essa informação, para definir se é vetor, ela se sobrepõe àquela informação lá de precisar de um módulo, de uma direção e de um sentido. Beleza? Então, o que vai definir, assim, além do que eu te falei, módulo, direção e sentido, se uma grandeza é vetorial, ela seguir que regra, professor? A regra da comutatividade. Tanto faz eu somar A mais B como B mais A. Vou te mostrar uma questão daqui a pouco sobre isso, essa questão bem mais complicada, apesar de ser teórica, para você ver como é que a gente aplica isso aqui, beleza? Vamos continuar então. A adição de vetores eu já te expliquei como que a gente faz, né? Se eu pego aqui o vetor A, vetor B, olha só, coloca aqui cabecinha de um na bundinha do outro, né? Vetor B e vetor C. Se eu quero achar o vetor resultante, eu boto a Dona Mariazinha bem aqui assim e faço ela andar até aqui. Tá aqui o vetor resultante, ó. Te expliquei isso usando a regra do polígono. Beleza, tá aqui, ó, como eu acabei de te mostrar. Bom, agora eu vou te explicar a regra do paralelogramo, tá certo? Regra do paralelogramo, ela é simples de entender, mas se fosse para escolher, se você fosse aprender apenas uma das duas, né, regra da Dona Mariazinha e regra do paralelogramo, eu sugiro que você aprenda a primeira, porque ela serve para todas as situações e é mais simples. Mas às vezes a gente vai usar essa do paralelogramo também. Como é que é, professor? A regra do paralelogramo, ela vai te dar ali a representação gráfica também do vetor resultante. E aí, como é que é? Pronto, ó. Digamos que eu tenho esses dois vetores, A e B. Como é que eu vou fazer agora? Na regra da Dona Mariazinha, é cabecinha de um na bundinha do outro. Aqui é bundinha de um na bundinha do outro, as duas bundinhas juntas. Então, tu vai fazer assim, ó. Tá aqui o vetor A, beleza? Bota a bundinha do B na bundinha do A. Aqui, professor. É isso, pronto, aí, só isso mesmo. E agora? E agora tu vai fechar esse paralelogramo. Como que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Você vai fazer assim, é muito fácil, gente, ó. A partir daqui de cima, ó, da cabecinha do primeiro, você vai traçar uma reta paralela ao de baixo, tá certo? Ó, lá vai a reta. A partir daqui da cabecinha do segundo, eu vou traçar uma reta paralela a esse A aqui. Ó, a reta paralela, ó. Tá vendo? Tá paralela ao A? Pronto, elas vão se encontrar, não vão? Ó. Puf, tá aqui. Se encontraram aqui. E aí, professor, o que é que faz agora? Pronto, o vetor resultante ele vai ser
ele vai aparecer aqui quando eu ligar aqui, ó, esse ponto a esse. A bundinha dos dois até onde se encontraram ali as duas retas paralelas que eu tracei, beleza? Desse jeito aqui, professor, entende mais ou menos. Dá outro exemplo aí. Pronto, ó. Digamos que eu tenho esse vetor aqui e esse vetor aqui. Beleza. Vetor A, vetor B. Certo, professor? E aí? E aí que a primeira coisa que eu faço é pegar a bundinha de um e botar na bundinha do outro. Tá aqui, ó. Professor, pronto, bundinha com bundinha, e agora? Pronto, aí tu traça a reta a partir da cabecinha do A paralela ao vetor B. Vamos fazer isso, ó. Paralelo aqui, ó. Show, professor, tá paralelo. E agora eu traço uma reta da cabecinha do B paralela ao vetor A. Ó, uma reta paralela aqui, ó. A esse. Ó, lá vai ela, ó. Puf! Se encontrar aqui, professor. E aí? E aí, para tu achar o vetor resultante, tu vai só ligar o encontro das bundinhas com o encontro aqui das retas paralelas. Pronto. Esse aqui vai ser o vetor resultante. Tranquilo? Dá no mesmo. Se você fizer pela regra da Dona Mariazinha, que é a regra do polígono, e pela regra do paralelogramo, vai dar no mesmo, tá certo? É porque às vezes é mais fácil fazer por um e às vezes por outro. Quando você tem mais de dois vetores, 3, 4, 5, o ideal é fazer pela regra da Dona Mariazinha. Por quê? Se tu fizer pela regra do paralelogramo, tu vai ter que fazer sempre de 2 em 2, porque só serve de 2 em 2 aqui. Aí vai dar bem mais trabalho, né? Você não tem tempo a perder na hora de uma prova, tranquilo? Então aqui, regra do paralelogramo. Já era. Aqui essa figura só mostrando como é que funcionou. Beleza? Agora aqui vamos para casos particulares, gente. Muito importante esses casos particulares aqui, olha só. Primeiro caso particular, vetores na mesma direção e sentido. Então, digamos aqui, ó, vou colocar aqui uma caneta vermelha. Tenho aqui o vetor A, beleza? Tenho aqui o vetor B. Professor, eles têm a mesma direção. Qual é a direção deles? É a horizontal. Eles têm o mesmo sentido, os dois estão apontando para o mesmo lado, beleza. E aí, como é que eu faço para saber o vetor resultante? Bom, o vetor resultante, gente, ele vai ter um tamanho que é a soma dos tamanhos de cada um individualmente. Olha aqui, ó. A soma dos tamanhos de cada um individualmente. Entendi não, professor? Pronto, deixa eu te explicar. Tá aqui o vetor A. Tá aqui o vetor B. Mesma direção e mesmo sentido, professor. Quem é o vetor resultante? É um vetor aqui, ó, que vai ter o tamanho igual à soma dos dois vetores. Beleza? Inclusive, aqui já dá para a gente achar quem é o módulo desse vetor resultante. Por exemplo, digamos que o módulo do vetor A, quando eu boto essas duas barrinhas, eu quero falar o módulo, tá? Aquele valor numérico. Digamos que o módulo do vetor A seja 5. Digamos que o módulo do vetor B seja 4. Quem que vai ser o módulo do vetor resultante? Tu já tem a figura geométrica, mas qual é o número, qual é o módulo aqui desse vetor? Bom, nesse caso, como tem o mesmo sentido e mesma direção, eu vou apenas somar. Então, eu vou ter aqui, ó, 5 mais 4 igual a 9. Esse 9 aqui é o módulo desse nosso vetor resultante, beleza? Isso aqui é como se fosse, gente, por exemplo, duas forças se ajudando. Digamos que eu tenho aqui, ó, olha só. Digamos que eu tenha, deixa eu colocar aqui um bloquinho aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui um bloquinho, e aí eu vou ter uma força para cá, certo? Ó, e outra força aqui no mesmo sentido, na mesma direção, beleza? Digamos que o módulo dessa força aqui, ó, seja 6 newtons, a unidade de força é newton, tá certo? Em homenagem a Isaac Newton. E digamos que essa daqui de baixo seja 4 newtons, beleza? Se eu te perguntar assim, qual é a força resultante dessas duas forças? Professor, o módulo dessa força resultante vai ser igual, olha só, o módulo da força resultante vai ser igual ao módulo dessa de cima mais a de baixo. E tu sabe que a ordem tanto faz, né? Regra da comutatividade. Então vai ficar 6 mais 4 igual a 10 newtons. Esse aqui é o módulo do vetor resultante. Professor, e quem é aqui a representação geométrica desse vetor resultante? Mesma direção e mesmo sentido? Vou botar aqui um do lado do outro, ó. Lembra que tu pode movimentar os vetores, né, ó? Tem aqui um do lado do outro.
Então, a figura do vetor resultante, ó, vai ser essa seta que vai ter um tamanho igual à soma dos tamanhos individuais que eu tinha antes, beleza? Show? Então aqui, ó, explicando aqui esse caso particular de vetores na mesma direção e no mesmo sentido, basta tu somar, tranquilo? Segundo caso particular. Nesse segundo caso particular, eu tenho vetores na mesma direção e sentidos contrários. Gente, se é no mesmo sentido, eu somo. Se é em sentidos contrários, eu vou subtrair, beleza? Então veja só, aqui ó, eu tenho esse vetor A, vou colocar uma caneta vermelha para destacar melhor, amarelo. Tenho esse vetor A e tenho esse vetor B. Eles têm a mesma direção, que é horizontal, só que são sentidos contrários. Então tá aqui, ó, o A e o B. Para eu achar o comprimento, né, da seta que representa o vetor resultante, eu vou diminuir o comprimento do maior menos o comprimento do menor. Então, ó, comprimento do maior menos o comprimento do menor, vai sobrar só esse comprimento aqui do vetor S. Beleza? Então essa é a representação geométrica. E para eu achar o módulo, eu também vou só subtrair. Digamos aqui, ó, que o módulo de A seja 5, o módulo de B seja 3. Bom, se A e B estão em sentidos contrários, o módulo do vetor S vai ser 5 menos 3, que vai dar 2. Beleza? Então, moral da história, pessoal, moral da história. Quando eu tenho aqui, ó, vetores, se liga aqui para a gente resumir. Quando eu tenho vetores que tenham, olha só, mesma direção, só que eu tenho aqui, ó, mesmo sentido. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou somar, certo? Ó, vou só somar. E se eu tiver vetores de mesma direção e sentidos, olha só, sentidos contrários, faz o que, professor? Aqui tu vai subtrair, beleza? Como eu te expliquei aqui, a subtração que eu fiz. Tranquilo até agora? Bom, essa parte de casos particulares é bem simples, esses dois primeiros, né? E esse terceiro que a gente vai agora é o caso dos vetores estarem perpendiculares. Professor, pelo amor de Deus, o que é perpendicular? É quando eles formam 90 graus, um ângulo reto. Assim, ó, 90 graus, um ângulo reto. Quando eu tiver dois vetores formando 90 graus, gente, eu vou ter que usar aqui o Teorema de Pitágoras. Fala, meu Deus, professor. Lembro mais não, como é que é esse Teorema de Pitágoras? É assim, ó. Vou te explicar já aplicando aos vetores para a gente não ficar falando de muita coisa que não vai ser necessária, tá certo? O vetor resultante vai ser, olha só, digamos que eu tenha esse vetor A, certo? E digamos que eu tenha esse vetor B. Beleza. O vetor resultante aqui, ó, deixa eu desenhar ele, o vetor resultante, tá aqui ele, bonitão, ó. Essa é a regra do paralelogramo, tá fazendo, professor? É, para ficar melhor de explicar. Montei aqui o paralelogramo, tá aqui o vetor resultante, que eu vou chamar de R. Esse aqui é o vetor A, e esse aqui é o vetor B. Beleza. Bom, como é que eu faço para saber aqui o módulo do vetor resultante? Tu vai fazer assim, ó. O módulo do vetor resultante ao quadrado vai ser igual ao módulo de A ao quadrado mais o módulo de B ao quadrado. Ou seja, tu vai botar o expoente 2, que é o quadrado, em todo mundo, certo? Tu lembra que tem que fazer uma soma, e aí tu tem que lembrar que quando está formando 90 graus, quando esses vetores são perpendiculares, tu vai colocar o quadrado em cada um. Isso daqui é o Teorema de Pitágoras, mas se tu quiser, não precisa nem usar o nome não, tá bom? Entendendo como é que faz já é o suficiente. Bom, então o vetor resultante vai ter o módulo dado por essa expressão. Vamos fazer um exemplo? Olha só. Digamos aqui que o módulo de A seja 5. 5 não, vamos colocar aqui 4. O módulo de A seja 4. O módulo de B seja 3. E aí eu quero saber qual é o módulo do vetor resultante, tá certo? Vamos aplicar aqui nessa expressão que eu coloquei para ti e que a gente tem que memorizar. Lembra, ó. R é igual a A mais B, só que eu boto o quadrado, o doisinho, né, em cada um. Então vamos lá. Como é que vai ficar, professor? Pelo amor de Deus, isso aí. Seguinte, bem simples, gente, ó. Eu vou ter... É o R que eu quero, né? Então, ó, R ao quadrado vai ser igual a
A ao quadrado. Quem é o A, professor? É 4. Então vai ficar 4 ao quadrado. Mais o B ao quadrado. Quem é o B ao quadrado? Quem é o B, professor? É o 3. Então vai ficar mais 3 ao quadrado. Beleza? Professor, quem é 4 ao quadrado? É 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Então vai ficar assim, ó. R ao quadrado igual a 16 esse primeiro, mais... Quem é 3 ao quadrado, professor? É 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, 16 mais 9. 16 mais 9 geralmente dá 25, né? Claro, né? 16 mais 9, 25. Então eu vou ter assim, ó, o r ao quadrado igual a 25. Professor, e agora o que é que faz? Pronto, ó. A gente passa lá no final, esse expoente ele vai chegar lá do outro lado como raiz. Então vai ficar assim, ó. Olha só. Raiz, professor, pelo amor de Deus. Não, mas é fácil, ó. R, que é o que a gente quer, vai ser igual a raiz do 25. Ou seja, o expoente passa para o outro lado como raiz. Tranquilo? Sempre assim, professor? Sempre assim. Tá expoente de um lado, passa para o outro lado como raiz. Tu lembra que quando tá positivo, passa para o outro lado negativo? É porque sempre passa com a operação inversa. E a operação inversa da potência é a raiz. Por isso que quando tá como potência de um lado, ele chega como raiz do outro lado. Beleza? E qual é a raiz de 25, professor? Pelo amor de Deus? É 5. Porque 5 vezes 5 deu 25. Então, o vetor resultante aqui vai ser aqui 5, tá bem? Tem algumas dicas que eu vou te dar depois para não precisar fazer tanto cálculo assim, mas é muito importante que você faça, que você entenda e refaça isso daqui para você entender, tá certo? Eu vou deixar aqui uma atividade para você fazer. Eu quero que você faça, e você vai parar e vai fazer agora, esse mesmo cálculo, seguindo o mesmo procedimento, só que eu quero que você coloque, olha só, se você não fizer, nem adianta continuar, porque precisa entender isso daqui, tá bom? Se tiver dúvida, manda para mim. Mas você vai colocar, ó, o A igual a 6, o B igual a 8, e eu quero que você use essa regra aqui, ó, para você achar quem é o vetor resultante, tá certo? Aí tu vai me dizer se você conseguiu achar o valor ou não e qual foi o valor que você achou depois de fazer essas contas aqui, tranquilo? Beleza. Vamos então aqui, ó, para a primeira questão de hoje, que é a sexta questão do nosso curso. Olha só. As forças são agentes capazes de alterar o estado de repouso ou de movimento dos corpos, ou mesmo provocar-lhes deformações. São grandezas vetoriais, pois têm associadas a elas a noção de direção e sentido. Julgue os itens a seguir relativos a forças. Beleza. Somando-se vetorialmente duas forças de módulos iguais a, respectivamente, 10, olha só, newtons, né, e 30 newtons, obtém-se obrigatoriamente uma força de 40 newtons. Obrigatoriamente, quando eu somar duas forças, uma de 10 e uma de 30, obrigatoriamente vai ter o resultado 40. É isso que ele está dizendo nessa questão aqui para o Corpo de Bombeiros do Pará. Não está certo, está errado. Não é obrigatoriamente. Olha só, depende de quê, professor? Depende do sentido desses vetores. Se eu tiver um vetor aqui, ó, olha só, se eu tiver um vetor, aqui o de 30, né? 30 newtons, e aqui o de 10 newtons, no mesmo sentido, beleza, a soma aqui vai me dar, na mesma direção e no mesmo sentido, né? Ó, a soma vai me dar 40, como ele está dizendo. Só que não é obrigatoriamente. Digamos que eu tivesse aqui o 30 para esse lado e o 10 para esse lado de cá, ó. 30 newtons, 10 newtons para o lado de cá. Eu faria o quê? A soma? Não, a subtração, porque eu te expliquei que quando eu tenho sentidos contrários, eu faço a subtração. Então aqui iria ficar, aqui 10, né? Ó, 30 para um lado, 10 para o outro. Aqui iria ficar 30 menos 10, 20. O vetor seria aqui, ó, teria esse comprimento aqui, comprimento de um menos o comprimento do outro, e o módulo aqui seria de 20 newtons. Então, não é obrigatoriamente que vai dar sempre 40, não. Depende do quê? Da forma como aqueles vetores vão estar dispostos, da forma como eles vão estar colocados, beleza? Então, assim, essa questão aqui, ela tá errada, beleza? Essa questão aqui, ela está
Errada. Vamos ver essa segunda questão de hoje, questão 7, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo. As regras físicas, as grandezas físicas, né, escalares, são perfeitamente definidas uma vez dado o seu valor numérico ou módulo, juntamente com a respectiva unidade. Entretanto, muitas são as grandezas físicas que, para serem definidas, necessitam, além de módulo, de direção e sentido. Essas grandezas são chamadas de vetoriais, até aqui a gente já sabia, né? Com relação à teoria matemática dos vetores escalares, julgue os itens a seguir. Vamos ver o item. É possível que a soma de três vetores não nulos de mesmo módulo seja também nula? Sim. Isso aqui, até agora sim. Bastando para isso que pelo menos dois dos vetores tenham direção idêntica e sentidos opostos. Agora está errado. Bom, para que três vetores não nulos tenham a soma nula, né, tenham aqui a soma nula, precisa o quê, professor? Como eu te expliquei, precisa que o polígono seja fechado. Coloca a cabecinha de um na bundinha do outro, se fechar, professor, o resultante anula. Se fechar, o resultante anula. Então ele fala aqui, ó, que basta que pelo menos dois tenham direção idêntica e sentidos opostos. Não. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenho esse aqui, ó. Os vetores são iguais, tá? Ó. Beleza? Tá aqui. Nesse caso aqui, ó, digamos que seja o vetor módulo 2, módulo 2, módulo 2, como ele está dizendo aqui, ó, módulos iguais. Esses daqui, quando eu fizer 2 menos 2, porque eles estão em sentidos contrários, né, eu subtraio, quando eu fizer 2 menos 2, beleza, vai dar zero. Mas vai sobrar esse aqui, ó, e aí não vai dar zero. Então essa condição que ele fala que está bastando aqui, basta que pelo menos 2 tenham a mesma direção em sentidos opostos, isso não é verdade. Eu te mostrei aqui um caso. 2 aqui vão se anular, ó, e esse aqui não vai. Beleza? E aqui o caso real, né, de quando é que três vetores vão ter uma resultante nula. Quando o polígono for fechado, professor. Exatamente. Aqui, polígono fechado, pode ter mais de 3 vetores, aí a resultante vai ser nula, beleza? Então, essa questão aqui, questão 7, Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, também errada, pessoal. E aí, por conta do tempo, a gente fecha aqui mais essa aula. Espero que você tenha entendido tudo. Se tiver ficado alguma dúvida, pode falar aí para mim, que com certeza eu vou sanar a sua dúvida. Se tiver mais questões para mandar, professor, estava fazendo tal questão ali, aí tive dúvida, posso te mandar para você tirar minha dúvida? Pode mandar, beleza? Então fechamos com essa questão aqui, te espero na próxima aula, valeu!